Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Jornada Previsível, uma série de episódios com convidados especiais para falar sobre temas voltados para negócios. Então, hoje eu tô aqui com o Leonardo, da Prova, uma GovTech, sediada em Cascavel, mas com representação nacional. Leonardo hoje está na posição de diretor de receita e vai compartilhar com a gente muito sobre o dia a dia dele, estratégias e até mesmo a jornada que eles tiveram durante o crescimento da Prova. Então, primeiro, muito obrigado, Léo, por topar esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo. E, por favor, se apresente pra galera, fica super à vontade. Valeu, Ivan. Primeiro, agradecer pelo convite. Uma satisfação estar podendo contribuir aí com a missão de vocês. Bom, você me chamou de Léo, não é comumente que eu sou chamado assim no meio profissional. Desde que entrei na Prova, recebi um título de guerra aí de casa, né? Casa grande, então... Boa, gostei. Bom, vamos lá. Cara, dentro do âmbito profissional, contar um pouco da minha jornada antes de chegar na Prova. Trabalhei na construção civil, sou arquiteto de formação, então não venho da área da tecnologia de forma nativa de formação, mas sempre gostei muito da parte da tecnologia, sempre fui um entusiasta de software. Quando era mais novo ali, baixava programa pirata, jogo pirata, ia craqueando. Então, acho que todo moleque que passou essa fase criou uma boa afinidade com sistemas. E dentro da área de arquitetura, sempre gostei muito dos sistemas de arquitetura e tudo mais. Mas, na área da arquitetura ainda, eu não me sentia fazendo parte de um projeto que eu me orgulhasse, sabe? Uhum. Uma coisa relativamente assim, que eu pudesse olhar para trás depois de alguns anos e falasse assim, poxa, cara, isso mudou o Brasil, isso mudou a vida das pessoas. E, por coincidência, o Marco Antônio Zanata, que é o nosso CEO, em 2019... Final de 2018 ali, ele foi no banco e encontrou meu irmão gêmeo, né? Encontrou meu irmão gêmeo e fez uma proposta ali, se ele não queria trabalhar para ele. E o Marco esperava uma resposta e o meu irmão falou assim, olha, cara, o teu irmão gêmeo é igual a mim. Se você não tem eu, vai ele. Sei que você gosta das minhas skills, não sei se são por questões físicas, mas eu tenho um cara igual a mim. E ele era da tua área, ele é arquiteto. E realmente, cara, o Marco era meu veterano na faculdade, a gente não fui próximo na faculdade, mas eu lembrava dele, um cara muito inteligente. E foi quando ele, lá em fevereiro de 2019, ele fez um convite. Falou, chamou pra uma reunião, ele estava em Chapecó, implantando o primeiro cliente pagante da Prova, né? Tinha vencido certamente que fazia 1 mês e meio. Caraca, velho. E ele falou, olha, cara, estamos implantando aqui o sistema. Implantando presencial, precisa de alguém para implantar esse negócio e alguém precisa conhecer de regra de negócio, de alvará de construção, né? Que a Prova começou, apesar de ter começado em Cascavel com alvará de construção, hoje atende outras coisas, mas naquele momento era digitalizar, né? Alvará de construção. E, poxa, cara, aqui em Cascavel eu já usava o sistema com o pessoal como um arquiteto, né? Cuidando da parte da aprovação. E para mim, eu já achava a missão fantástica. Eu falava, caraca. Cascavel foi o primeiro cliente, mas não pagante, é isso? O primeiro cliente não pagante. Caraca, aqui foi uma sessão não onerosa. Exatamente, uma sessão não onerosa. Foi um projeto piloto, né? Foi a primeira versão do sistema. Sim. E quando foi para Chapecó, já foi a nova versão, que estava em desenvolvimento ainda. E na hora eu topei. Falei, cara, ele fala que o que marca muito é que eu abri um notebook para anotar coisas. Daí entrei na Prova na segunda-feira. No domingo, eu tava indo pra Barretos com ele implantar o segundo cliente pagante. É que assim, a gente fala a Prova hoje, eu ainda que conheço algumas coisas que aconteceram no passado, mas a gente fala a Prova e pensa aquele escritório lindo que vocês tinham, né? Porque é maravilhoso, inclusive, a estrutura que vocês têm hoje. Mas a Prova, naquela época, de abrir o computador, muitas vezes era em algum café. Não, na minha casa. Na minha casa. Não tinha escritório. Não tinha nada, né? Não, exato. Não, essa era uma época que a gente se orgulha muito. Eu acho que a gente fala que muita das nossas habilidades foram forjadas nessa época. Eu entrei para cuidar da parte de CS, então eu era o equipe, né? Sim. O equipe de CS. Quem, inclusive, me deu uma boa mentoria foi teu irmão na época, o Marcos Welter. Legal. Lembro de ter ido no café no Coan lá, ele pegou e me deu ali uns livros para ler e tudo mais. Falei, cara, maravilha, vamos para cima. Aí eu chego lá, peraí, não tem nada de CS aqui. Isso aqui é implantação, isso aqui é suporte.
Não tem CS aqui. Não existe Aí CS. a gente começa a entender o que a empresa está passando no momento. Sim. A gente é uma empresa que tinha ali 5 mil reais de receita recorrente, Aham. contrato assinado de 5 mil reais, Caraca, velho. tinha que implantar barretos, tinha que cuidar de toda a estrutura do time, que era ali 6, 7 pessoas. Então tinha o Marco ajudava a vender, o Gabriel Arcara ajudava na parte de licitação, parte jurídica e financeira, a gente tinha o CTO, que era o Galeski, que cuidava da parte tecnológica, o Matheus, que já era um dev nosso, tá com a gente até hoje. Aí eu entrei o primeiro para cuidar da parte de relacionamento com o cliente. Então eu falei, poxa, É uma pauta nova. é uma pauta nova, é uma área nova, um produto novo e um mercado novo. Exato. Então, poxa, se você não se forjar nesses critérios... E eu acho que naquela época, obviamente, né? A gente fala naquela época, mas faz tempo já, faz 6 anos, né? Faz 6 anos. É. Faz 6 anos. Ainda tinha poucos cases de CS. Agora, poucos cases de CS pro segmento, né? De licitação, de prefeituras, governo como um todo, menos ainda. Menos ainda. Era Referências, né? Nova, totalmente nova. É. Até as rotinas de CS, quando a gente vai olhar os indicadores, quando a gente vai olhar, assim, um LTV. Sim. Poxa, qualquer LTV num contrato com o governo. Cara, tem contrato que dura 10, 20, 30 anos. Qual que é o permitido por lei? 5. No mesmo contrato, no mesmo certame. Então você já começa a entender ali algumas diferenças do que é comumente falado na área de CS e o que a área de governo vai te trazer como regra. Caraca. Então tinha vários, Entendi. vamos dizer assim, Porque... não era um para um, Aham. mas dava para fazer muita coisa. Não, lógico, você vai não seguir um padrão, né? O que foge do padrão, ele se torna o... Vai ter que adaptar. Vai ter se que criar. adapta. Vai ter que criar. Mas hoje, falando sobre produto, sobre a prova, qual que é o principal problema que vocês resolvem nas prefeituras? Eu sei que agora vocês estão com uma gama de produtos diferentes, né? Mas assim, ela nasceu para resolver qual tipo de problema nas prefeituras, ó? Legal. A nossa missão é ajudar a cidade a se desenvolver através da nossa tecnologia. Certo. A gente e vai continuar sendo, né, buscando ser um balcão único de plataforma de qualquer serviço tecnológico que uma prefeitura precisa buscar. Legal. Então, se ela precisa buscar um sistema para solicitar uma vara de construção, meio de pagamento online, ou qualquer outro tipo de sistema, a gente espera ter dentro do nosso portfólio. Claro que a gente começa por uma parte e depois vai atacando as outras. Mas o nosso maior problema, o que a gente espera de resolver é ajudar as cidades realmente a se desenvolverem. O que o produto da prova hoje resolve? Resolve, aí quebrando um pouco uma parte mais operacional. Burocracia, Eu ia falar. né, agilidade dos pedidos dos serviços públicos. Hoje, poxa, eu vim pra cá pedir um Uber, chegar em casa vou pedir um iFood. Agora, se eu precisar construir uma casa, abrir uma empresa... Não vai ser a mesma facilidade. Muitas prefeituras do Brasil precisam ir até a prefeitura num papel. Que baita analogia. Então, essa é a corrida. Né? Quando a gente olha para o governo, a gente vê uma corrida muito desleal, né? Tá? Tem um recurso enorme, mas muito mal investido e um momento assim de estar vivendo 20, 30 anos atrás. E a gente vê muita coisa, né? No caso de vocês iniciam o processo e até então segue o processo somente com a prefeitura, né? Então vocês vêm para a prefeitura diretamente. Para a prefeitura. A prefeitura é o nosso cliente e os munícipes, assim como você, toda a tua equipe, quem está escutando a gente, é os nossos usuários. Entendi. Então, eventualmente, alguém em Cascavel, se vai querer construir uma edificação, vai usar o sistema da prova, Legal. mas contratado pela prefeitura. Então, é um sistema que ele gera benefícios para todos os lados. Ele gera benefício para a equipe de servidores, ele gera melhores indicadores para tomada de decisão dos gestores e também a sociedade, né, que Lógico. tem um serviço mais fácil, com certeza. Que legal. Tá, vou voltar um pouco no tempo ali. Deixa eu entender com você, falando da parte mais técnica, inclusive, porque isso me interessa bastante, olhando no viés eu presa, né? A WZ ela nasceu há pouco tempo, ela tem um pouco mais aí de 60 dias de operação rodando e tem muitas coisas que a gente faz, assim como você falou. Óbvio, tem um escopo definido para cada coisa, mas no fim do dia todo mundo se junta e resolve o problema, né? Exato. E aí depois começa, lógico, a alocar recurso humano ou não para resolver os outros problemas que vêm depois. Mas quando você iniciou a área de CS, né? O que você olhou, por exemplo, para dentro de casa, comparando talvez até com o mercado que você viu com o Marcos, o que você viu com o restante da galera, que você começou a implementar, porque prefeitura a gente sabe que é sempre um pouco mais difícil de você lidar com as pessoas, porque são muitas pessoas, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Muitos perfis de pessoas,
para você entender o âmbito geral. Falando sobre CS, sucesso do cliente, como propriamente dito, né? Como que você conseguiu entender o que era sucesso pro Ivan, que era prefeito? Ótimo ponto. Pro Léo, que era, sei lá, diretor de infraestrutura e assim por diante. Poxa, ótimo ponto. Essa resposta, a resposta que eu vou dar é o motivo de que me levou a ir para a área de growth. Legal. Tá. Esse grande aprendizado que eu tive em CS foi entender que os interesses de cada persona, eles variam bastante. Uhum. Então, quando eu entro numa demo, eu vou falar de venda, fazer uma analogia de entrega de valor em CS. Uhum. Quando eu entro numa venda para falar com o servidor público, eu quero mostrar o que a solução vai melhorar para ele. Então, muitas vezes o vendedor ele quer só mostrar o produto. Ele não quer fazer perguntas. Então, o primeiro ponto, precisa entender para quem que você está vendendo, com quem que você está conversando e para quem que você está entregando aquela solução. Perfeito. O servidor público está preocupado com o trabalho dele. Ele vai produzir mais? Quais são as funcionalidades? Quando eu falava com um chefe de setor, um diretor, ele queria saber indicadores. Uhum. E aí? Como é que é a tomada de decisão? Quando eu falava com alguém do TI, eles queriam falar sobre segurança. Menos problemas. Integração, SLA de resposta, migração pós-fim de contrato. Quando eu falava com o secretário, risco. Quanto custa? Quem que vocês atendem? Legal. Vai funcionar? Quais os passivos jurídicos? Quando eu falava com o prefeito, poxa, o que isso ajuda a nossa sociedade? O prefeito vai trazer uma visão muito de fora. Sim. Então, poxa, são interesses muito distintos. Então você precisa ter um pitch para cada um. Quando eu aprendi isso em CS, a gente entendia que a gente tinha que ter uma comunicação diferente, claro, para cada um. Uhum. Mas a minha preocupação naquele momento era entregar o que era sucesso para cada um. Então, o sucesso para o servidor público era um sistema lá que tivesse o processo muito bem funcional, onde automatizasse algumas atividades que ele fazia. O sucesso para o secretário ou para o gestor era que aquele processo gerasse indicadores para ele. Então, quando a gente entende o que o lead tem de necessidade e a gente faz uma entrega pautada nisso, a gente ganha em LTV, né? Caraca, olha aí, pra quem vende pra muitos stakeholders, isso aqui foi uma aula, tá? No meu caso, é que depende muito lá no dia a dia. A gente vende para empresas de faixas diferentes de funcionários. Então, muitas vezes eu falo direto com o proprietário, que é o decisor final, podendo ou não nem envolver muitas vezes o restante do time. E tem vezes que a gente começa, de fato, com o operacional, vai pro tático, estratégico e por fim os decisores se levam, assim por diante. Isso que você falou são coisas que a gente, lógico, né? A gente tenta entender cada vez mais, mas é só a prática que vai levar você a de fato conseguir determinar aquilo. Exatamente. Quando a gente vai começar a mapear personas, você vai começar a mapear ali quais são as perguntas, né? Seja o método que você vai implementar, seja o Bunch, seja o Spin, o Spice do Inbound Design, que eu sou muito fã. Foi o primeiro, quando eu pisei na prova, antes de eu entrar no meu período de onboard, a primeira coisa que o Marco fez, ele me mandou um artigo do Jaco, do Inbound Design. Eu não falava nada inglês, nem sabia ler inglês. Ele falou, cara, lê aí e me traga segunda-feira uma proposta do que você quer. Ele mandou isso no domingo. Então, já entrei conhecendo, assim, o Inbound Design. Muito bem orientado. Lógico. Né, quem são os grandes aí que trazem boas metodologias. Eles são, já que você tocou nessa pauta, né, eu pude trabalhar um bom tempo com o Spiced, numa outra operação, e entendendo operacional como é que funcionava. E tô desde então tentando colocar a Spiced dentro das operações que eu vim trabalhando agora na WZ. Só que é aquilo, né? Incrementar um pouco mais o processo de qualificação, essas coisas você precisa entender primeiro o antes, né? Então, ainda tá um pouco maturando. Eu tenho um ponto que eu aprendi na semana retrasada no evento da Engage, que eu posso falar depois sobre isso. Mas, e fechando o ponto que a gente tava falando antes, da questão da técnica, seja como você vai fazer, você precisa entender exatamente, no caso do que você comentou, tô falando com o dono de uma empresa de X tamanho, né? Você vai definir ali quais são as separações de grupo, a segmentação. Cara, o que interessa aquele cara? É uma pergunta muito mais de empatia do que um pitch de vendas. Sim. E o vendedor não tem muito... O vendedor, hoje, ele deveria ter muito mais essa mentalidade. Mas quando a gente fala de vendedor no passado, era o quê? Um cara bom de lábia, um cara que vai ter um bom critério de persuasão. Cara, hoje não mais. As pessoas têm muita clareza de buscar a informação do que você está trazendo. Exato. Então, quando você leva um pitch
que dá muitas respostas e faz poucas perguntas, você não tá aprendendo nada. Mas quando você leva as perguntas para os teus leads, você aprende sobre ele e você constrói um pitch que funciona para aquele perfil. Perfeito. E isso dá insumo para toda a operação. Por exemplo, a gente fala, no meu caso, né, quando a gente está bolando materiais ou estratégias para levar para o mercado, né, um GTM, um go-to-market da vida, ou fazer algum lançamento específico, seja funcionalidade, seja do podcast, tudo que a gente faz pautado no que eu absorvi nas conversas com os clientes. Então, vou dar um exemplo. A gente tem muita empresa de cobrança, né? Quando a gente vai fazer alguma landing page, algo nesse sentido, a gente pega lá dentro do CRM os dados que a gente coletou de necessidade, de problema, de aplicação, enfim, daqueles leads ou daqueles em específico, e cria uma estratégia de GTM focado naquilo que ele trouxe para nós, de um modo geral, né? Os outros. Então, isso que você falou faz sentido não só para a operação comercial, mas para todo mundo, né? Com certeza. Cara, para vender para empresa é muito simples. Como é que a tua empresa vai ajudar eles a ganhar mais dinheiro? Acabou. É só isso. Se você resolver isso, descobrir qual que é essa resposta, cara, faz teu pitch inteiro basear em cima dessa resposta. OPEX e CAPEX, né? Ou você dá dinheiro ou você tira dinheiro, ou você deixa de gastar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Legal. Você comentou da técnica de quais técnicas a gente deve implementar, o que eu devo começar. Cara, na semana retrasada, eu tava em São Paulo, no evento do Aaron Ross, do Receita Previsível. Sim, G4. Do G4, e ele trouxe um comentário muito interessante, assim. Ele comentou que no Vale do Silício foi produzido muitas técnicas. Muitas empresas bombaram, mas não necessariamente todas aplicaram todas as técnicas. Mas o que o resto do mundo enxerga? Preciso fazer tudo ao mesmo tempo, e se eu não conseguir, eu estou fazendo errado. Então ele usou até um termo, a obesidade mental. Então hoje a gente tem lá 5 técnicas que entram em conflito, quer implementar e, cara, não dá. Não. Você vai ter que ir com calma, você vai ter que implementar algumas, espera decantar a informação, joga algumas fora e define o teu processo. Claro, se baseando por elas, mas não queira implementar todas ao pé da letra, porque não vai caber. Sim, perfeito. É o famoso FOMO, né? É o FOMO. É o FOMO. A gente tem medo de ver, às vezes, o vizinho fazendo aquilo. Nossa, mas ele tá fazendo isso, tá dando muito certo, preciso colocar... Às vezes deu certo pra ele. Exato. E a gente, na verdade, vê com os olhos de outros, né? Olhando pra dentro de casa, as coisas são bem mais simples, na verdade. Não precisa ir tão longe. Aí eu quero entrar num detalhe legal. Assim, a jornada do Léo na prova é muito bacana. E o Léo teve a oportunidade de aprender na prática muitas coisas, né? Como é que você saiu do Léo operacional, se transformou no Léo gestor e levou essa cultura que, pelo que eu entendi, o Marco também colocou em você, né? De, cara, vai e faz, né? Olha isso aqui, como é que os caras estão fazendo, tenta colocar aqui dentro. Como é que você levou isso para as pessoas que foram fazendo parte do seu time, seja em CS, agora na parte de receita, né? Pegando outras áreas. Foi um desafio para você, obviamente. A transição, né? Poxa, com certeza, cara. Acho que eu fiquei na prova, acho que 1 ano e meio muito operacional. Sim. E a partir do momento que a gente começou a implementar metas, a palavra meta era uma palavra comum dentro da empresa. E hoje a gente tá com 80, 90 aproveiros. Adoro esse nome. Na época a gente tinha 8. Quando a gente começou a ter 15, a gente começou a falar essa palavra. Poxa, pensa que cara, você pode ter 2 pessoas na tua equipe e você pode ter meta. Às vezes acho que meta tem que ser, eu não tenho time suficiente. A gente sempre achava que não era o momento. Sim. A partir do momento que a gente implementou as metas, eu saí do operacional. Porque eu comecei a entender que o meu time estava direcionado com uma estratégia que a gente desenhou em conjunto. Sim. E que eles tinham que entregar o resultado e eu tinha que cuidar deles. Perfeito. Fazer com que eles entregassem o resultado. Exato. E teve um livro que foi crucial para isso. Pouco difundido esse livro, mas ele é uma aula. Para quem não sabe o que é meta, pesquisa depois. As 4 disciplinas da execução. Perfeito. É uma aula. Então você vai entender qual que é o objetivo que a empresa tem na sua área, qual é a meta de direção. A gente quer explorar esse assunto um pouquinho? Por favor, na hora de perguntar como é que você monta a meta hoje em dia. Eu quero entender esse processo. Legal. Como é que a gente monta a meta na prova, cara? Vou trazer o livro bastante como referência, tá? Primeiro de tudo, a gente levanta muito ou aonde você quer chegar, ou o problema que você quer resolver. Esse assunto ele tem que ser muito discutido. Ele não pode surgir dúvidas que aquele é o problema que a gente quer resolver. Eu quero atingir X milhões de receita recorrente. Eu quero atingir
eu quero ter uma série A, uma rodada de investimento, eu quero fazer um M&A. Qual que é o teu objetivo? Você precisa entender o teu objetivo. Tá. O que te leva de um ponto A para um ponto B. Aí, o livro ele traz como as metas lag. São as metas de direção que você vai fazer e vai gerar um efeito que te impulsiona para chegar no teu objetivo. Dá um exemplo. Ele dá um exemplo no livro de uma loja de sapato. Então ele fala o seguinte: o Ivan é o nosso melhor vendedor de sapato. Tá. Por quê? Ele tem um hábito de apresentar 4 pares de sapato para todo cliente que entra. Tá. E por isso ele vende mais. Foi Perfeito. constatado. Ele faz e foi constatado. Não é baseado no eu acho. Perfeito. Então a meta definida no livro, o objetivo era sair de X para Y de receita Sim. recorrente. A meta, vender X mil por mês cada vendedor. A meta acionável diária, apresentar 4 pares de calçado para cada cliente que entra na loja. Que impacta diretamente no resultado. Direto. Então ele vai entrar, ele procura um chinelo, vai aparecer uma chuteira, uma bota e um tênis casual. Que legal, cara. Caraca, velho. Aí esse é o Incrível. segundo ponto. Incrível. A terceira fase é o placar. Então você, além de ter entendido qual que são as regras do jogo, é como se fosse um jogo de futebol. A gente vai medir o quê? Bolas na rede, que é gol, Aham. ou laterais? Gol. Gol. Às vezes a gente quer medir lateral, Sim. metas de vaidade. Sim. Eu quero medir posse da bola. Cara, isso não ganha jogo. O que ganha jogo é Gol. gol. Então, precisa ter o placar. O que é o placar? Já assistiu um jogo sem saber quanto tá? Sem tempo, sem placar? Não. Você nem tem engajamento com Sim. isso. Ele conta na história lá que um dia tinha um estádio lá nos Estados Unidos e caiu o placar do estádio. E a galera não sabia o que estava acontecendo no jogo, quanto tempo faltava para acabar, quem que tava ganhando ou perdendo. Ninguém estava prestando atenção no jogo. Exato, se um espectador tem essa percepção, imagina quem tá dentro. Tá louco. Né? Você fica naquela ansiedade. Então, cadê o comprometimento? Você Perfeito. começar uma semana, Perfeito. naquela semana você terminou ganhando ou perdendo, e na segunda, qual que é o gás que você vai vir? Uhum. Então, o terceiro ponto é o placar. O quarto ponto é uma rotina de comprometimento. No livro ele fala que as próprias pessoas precisam atualizar o placar. Dentro da prova a gente tem Sim. isso. A gente tem uma solução chamada Culture Rocks. A Sim. gente lança todas as metas no começo do quarter. Aham. Cada time tem uma meta de atingir, onde é discutido a nível estratégico. Sim. Os team leaders e os outros heads. Mas quem define as metas do time são eles. Eles vão dizer o que eu tenho que fazer para atingir esse resultado. Eles trazem as iniciativas. No caso... Apresentar os pares de calçado, quem traz é o time de vendas. Perfeito. Os impulsionadores são eles que vão falar. Eles que trazem. Um exemplo claro é a implementação de uma nova tecnologia, que a gente estava conversando mais cedo, que pode impulsionar o resultado da equipe de pré ou de vendas. Isso Claro. é pautado por eles. Claro, também. Muito bom, cara. Também. Muito bom. Porque se não vier deles, eles não vão ter tanto comprometimento. Sim. Aí se você não tem comprometimento, você Não, quem definiu Perdeu a meta foi o Léo. Eu tô seguindo. Se eu não conseguir bater... definiu o objetivo. É. Agora, se eu trouxe uma meta... Isso eu falo participando, né, de momentos onde teve uma estruturação de metas, de objetivos e tudo mais. Já teve onde eu me senti pertencido pra caramba naquilo e onde eu me senti deslocado. Deslocado. Desacreditado. Exemplo. Tá, beleza, mas essa meta foi pautada no quê? É pra pagar conta? Porque Uhum. às vezes pode ser. Exato. Beleza, é um objetivo? Mas cadê o engajamento, né? Então, assim, isso que você... E me perdoa não ter lido esse livro ainda, eu vou ter que ler agora. Leia. Ainda mais que a gente tá fazendo definição de metas de tri, de semestre e tudo mais. E achei muito bacana essa pauta. Com certeza, cara. E fechando o ponto, a partir do momento que o time tinha metas, Sim. eu não precisava olhar para o operacional. Sim. Porque a gente definiu em conjunto que para o sucesso da área acontecer, algumas coisas tinham que ser entregues pela equipe. Com isso, eu comecei a me desenvolver também como liderança. Aí a gente separa as coisas. Meta é gestão. Uhum. One-on-one, soft skills, PDI. é liderança. Perfeito. Então são assuntos distintos. Então acho que me desenvolvi, saindo do operacional, o primeiro ponto que eu me desenvolvi muito foi gestão. Eu acho que o ponto que me encontra agora é o desenvolvimento de líder. Que é infinito, né? Sempre tem que ser um líder, né? Eu vou lá, aprendi a fazer meta, agora eu sei fazer meta pro resto da vida. Agora, liderança é pessoas, é infinito, nunca vai acabar.
Exato. Legal. E isso foi muito bacana. Mas hoje, essa mudança, né, de gestor... Não que você não é um gestor hoje mais. Você é um gestor líder, do jeito que você falou. Quando você sobe um pouco mais a cadeia de decisão, com os boards, agora tem as venture capital, né, que estão fazendo parte de decisões. Como que você leva essa perspectiva adiante, por exemplo, numa definição de um objetivo ou de uma meta? E assim, também não quero entrar tão no detalhe tem coisas que você não pode falar, óbvio, né? Mas para quem tá querendo entrar ou captar algum investimento, e até para quem já está lá dentro, quanta clareza você tem que ter da tua empresa dentro para levar para quem tá numa área mais geral, assim como os boards, para tomar uma decisão, para definir um objetivo, definir uma meta. Como é que é essa rotina para vocês, inclusive, Léo? Legal. Bom, em reunião de board a gente trata assuntos bastante estratégicos e que dificilmente a gente vai falar de uma meta, alguma coisa assim. A gente vai falar de um M&A, a gente vai falar de critérios de uma nova rodada de venture capital. E também existe o reporte dos números que a gente está tendo. Né? Mas o board, eu acho que ele não vai se preocupar tanto com os números que você está reportando se eles estão dando certo. Perfeito. Se você tem uma boa base, você validou muito bem aquilo, acho que eles não vão se preocupar com isso. E entra uma comunicação muito, acho que se fala comunicação em T, se eu não me engano, que é quando para cima você informa o que você está fazendo, para baixo você confirma o que você está fazendo e para baixo você orienta como fazer. Entendi. Então, comunica para cima, estou fazendo isso, resultado esperado. E reportar quando dá certo e quando dá errado, né? Quando as coisas dão errado, a gente reporta. Precisa ser franco. Sim. Né? Porque toda meta não batida precisa gerar um aprendizado. Perfeito. Então, acho que quando o board ele entende que você não é um perfil que vai mascarar os números ou enfeitar, acho que eles ficam tranquilos. A gente até hoje não teve grandes surpresas em cima disso. E teve, nesse processo, né, desde o começo, porque vocês captaram a primeira rodada com quanto tempo de empresa? Primeira rodada foi em 2020. Em 2020? Foi em 2020. Aham. Foi com a Stella, foi a prova fundada em 2017. Então, assim, em 3 anos a gente teve a primeira rodada dos 4 milhões, né? Sim. Foi quando a gente saiu da pandemia com 14 pessoas e a gente foi para 60, 40, acho que foi 40, 50 pessoas. Perfeito, foi para crescimento rápido. Foi pra vamos entender se esse problema que a gente resolve, ele realmente existe em outras esferas, se ele realmente é um problema escalável e se a gente sabe resolver ele. Então é muito um problema de tração nessa fase. Você tem tração? Tem. Então você aguenta essa demanda toda? Exato. Daí você vai pra escala. Sim. E daí foi a segunda rodada. Perfeito. Aí agora, beleza, você aprendeu a resolver um problema, um cliente, com um sistema, com um canal de venda, com um pitch. Então agora vamos ver se você sabe fazer isso com outros. Perfeito. Então aí a segunda rodada veio para isso. Daí já veio novas iniciativas, veio a prova Pay, pagamentos, prova prefeitura toda. Aí já muda um pouco a estratégia. Legal. E esses novos produtos, já que você trouxe esse ponto, que eu até então não conhecia muito a fundo desses produtos novos de vocês. A prova Pay, acho que esse é o mais recente, né? Sim, a prova Pay é bem recente. Ele tem 1 ano e meio. E ele ainda está em fase de testes. A gente já roda aí umas 20 prefeituras. Legal. Mas a gente está muito aprendendo, porque tem toda uma spec ali de técnica de meio de pagamentos que foge do que a gente tem hoje. Do core do nosso core principal. Core business, que é processo eletrônico. Sim. Então, é uma nova área, está se desenvolvendo, está se estruturando, mas a gente já fez isso antes, então a gente sabe que o que você não precisa ter agora é pressa. Né? Valida direito que a hora que você aprender como escala, aí fica muito mais fácil as coisas, né? Fica mais fácil. Então a gente já aprendemos muito. Poxa, a gente aprendeu muito sobre Pay. E nesse caso, esse produto ele nasceu com a necessidade de expansão da base, pelo que eu entendi. E deve em algum momento ser um produto separado, ou talvez eu tô dando algum segredo aqui. Puxa, eu não sei se acho que foge um pouco. Ele tem vários pontos de estratégia, tá? O Marco, o nosso CEO, ele é um cara muito, muito arrojado, assim. Tudo que é conteúdo, de ideias, ele trouxe uma
Ele trouxe um livro chamado The Seven Powers, que ele fala muito sobre as estratégias de cada empresa. E você tem vários mecanismos ali de economia de escala, switching costs, né? Aí é muito caro sair de onde eu tô para ir para um outro. E você vai aglutinando outros serviços. Por exemplo, a Apple tem o organismo Certo. Apple, né? Você tem tudo. Então, poxa, você não sai, você não compra mais um relógio de outra marca. Exato. E quando você junta isso, você vira vamos dizer assim, um concorrente questionável. Você sente pro seu cliente, você é um ponto de conexão muito forte. Tem 2 momentos que eu senti isso na pele. Quando eu trabalhava vendendo um produto que ele era como se fosse uma dupla do RP, né? E eu sentia muito que os meus clientes, eles tinham o principal apoio deles, a principal referência de tecnologia era o ERP. E muitas vezes, não eram todos, mas alguns RPs lançavam um produto concorrente ao meu. Então esse cara dificilmente iria me ouvir, porque o coração da empresa é o RP, e esse cara tinha ali o combo, que era o que eu vendia, já dentro do RP dele. E num outro momento, foi recente, inclusive, e aí aconteceu com um cliente meu. Eles é uma empresa de telecom, né? Então eles vendem internet, basicamente. E aí eles estavam perdendo clientes para outros concorrentes que vinham com a internet e com a linha. Oferecia também a linha para telefonia. E aí ele falou, cara, não faz sentido isso aqui para mim, né? Eu tô perdendo cliente por conta de um produto, às vezes, que eu consigo trazer para cá. Então você quer criar um ecossistema, o lance do ecossistema, né? Exato, você vai criando mecanismos que você... CS. Perfeito. Como é que eu aumento a receita na mesma base de clientes? Ou como eu crio um novo canal, um novo produto que gera um novo canal de geração de clientes. Sim. Que eu possa depois englobar com o meu core. Muito e bom. por aí você vai multiplicando, né? Muito bom. Pô, esse produto focado em prefeituras. Pagamentos para prefeituras, principalmente para governo, né, de uma maneira geral. A nossa ideia é trazer meios de pagamento pelo cartão de crédito. Então você vai pagar hoje um ITBI. Tá. Um imposto de transmissão de... Comprou um apartamento, precisa pagar o ITBI. Tive que pagar isso agora. Cara, tive que pagar um boleto à vista. Um valorzinho que muitas vezes não tá parado na conta. Sim. Então quando você pode parcelar isso no cartão, por mais que tenha juros, cara, às vezes é essa possibilidade que te permite fazer um negócio. E não só ITBI, né? Mas qualquer taxa que uma prefeitura precisa solicitar. Porque caso contrário, o que ela tem que fazer? Boleto. Sim. E as prefeituras têm o RP delas, emitem boleto. E um outro problema que a gente queria resolver é o seguinte. A gente atende uma cidade com o processo de abertura de empresas. E quando a gente emite o alvará, a viabilidade, tudo de forma automática. Só que a parte hora que chega na parte do pagamento, leva 3 dias para compensar um boleto. E a ideia é colocar um cartão de crédito. Lógico. Aí ele paga e sai na hora. Lógico. Então, quando eu quero acelerar, tá de encontro com a nossa missão, que eu quero ajudar a desenvolver as cidades. Quando eu acelero 3 dias, para construir uma casa não é nada, para abrir uma empresa pode ser muita coisa. Muita coisa, exatamente. Não, a gente entende um pouco porque a gente vive essa realidade. E essa criação, a estratégia dentro de uma criação de um novo produto, porque são 2 momentos diferentes, né, Léo? A criação de um produto para ser o teu primeiro produto é uma coisa. Para ser um produto novo em uma empresa que já tá, enfim, em escala, é algo totalmente diferente, né? Você percebeu esses 2 momentos e como é que tem sido para você agora desenvolver um novo produto, tanto com relação a entender com o seu cliente, entender com o mercado, estratégias, né, de go-to-market, como que isso tem sido para você na direção? Legal, cara, acho que esse é o exemplo do Pay, ele foi um produto até mais fácil do que outros, porque como a gente não precisava criar um canal de vendas, o próprio time de vendas assumia, e ele era como se fosse uma funcionalidade do core, era muito fácil vender. Segundo, o modelo de contratação é mais fácil também. A prova precisa existir um certame, pregão eletrônico, né, o leilão invertido. O pagamento é um credenciamento, então já existem vários publicados em editais nas prefeituras. Legal. Eu vou lá, me credencio e começo a atender. Legal. Ganha quem oferece a menor taxa ou a melhor experiência. É aí que a gente tenta ganhar. Agora, o principal desafio foi a stack tecnológica. A gente conseguir entender todos os mecanismos. A gente trouxe um Henrique, cara, uma pessoa fantástica lá de São Paulo, trabalhando no iFood, trabalhando no BTG. O cara Pude ver que ele entrou
Exato, ele entrou para construir a área. Então Aham. ele trouxe uma expertise que, claro, que se a gente tivesse no começo da prova, se o Casa trabalhasse numa grande empresa que vendia para governo, já ia dar um salto enorme. Caramba. Então, acho que quando a gente entra para desenvolver um novo sistema, muita coisa você já tem de conhecimento. Sim. Então, acho que o principal desafio tá sendo mesmo o stack tecnológico, e o segundo é um pouco da ativação. Como é que eu aumento o volume de transações, sendo que está um pouco fora do meu controle. Isso com certeza. Mas eu tenho uma alternativa, mas eu não posso falar. A gente já tem uma saída, mas a gente não pode falar. Deixa essa não aqui. Brincadeira. Isso é legal, cara, porque você vem... A base da prova é vender direto, vender para prefeituras. Obviamente, no caso do produto core principal, ele não tem outra saída. Né? O munícipe, né, ele vai ter que utilizar o teu produto, porque agora é a cara da prefeitura. Positivamente, isso é muito bom. No caso desse produto novo, né, da Prova Pay, você também tem que vender a ideia, disseminar a ideia para os munícipes. Mas eu imagino que o ponto de apoio dos munícipes para essa ideia acontecer Tá, entendi já. Aí eu preciso gerar vantagens. Tanto para eles quanto para a prefeitura. A prefeitura tem que disseminar isso pra galera, né? Pra prefeitura é maravilhosa, porque ela deixa de receber tributo, tem uma inadimplência enorme, e quando ela recebe no cartão, recebe D+1. Ela pode antecipar também? Pode. Não, recebe D+1. Ah, entendi. Mesmo que seja parcelado. A gente fica com o parcelamento. Legal. Então, vocês com a possível inadimplência que vai acontecer. A bandeira do cartão, né? Ah, entendi. A bandeira do cartão. Então, legal, entendi. Assim, riscos que já existem em qualquer transação bancária via cartão. Mas uma prefeitura poder aumentar uma receita através de um mecanismo que hoje ela está muito longe de conseguir oferecer, é muito inovador. Com certeza. Um exemplo, a gente tem a tal da cota única. Né? Todo começo de ano você tem lá, como é que fala? Uma anistia. Você paga lá 50 anos de IPTU em uma vez só lá, você deve 300 mil de IPTU, você paga 5 mil e tá tudo certo. Isso à vista? À vista. Por conta do meio de pagamento disponível. Não. Tô falando que geralmente as prefeituras fazem essa questão da cota única, refis. Às vezes acontece aqui em Cascavel. Então, às vezes a prefeitura já dá um grande desconto para pagar à vista. E quando a gente tem a solução, o município ele pode pagar aquele valor à vista parcelado. Entendi. Então, por mais que gere, às vezes, uma taxa do parcelamento, ele ainda tá ganhando muito desconto. A vantagem dele é enorme. De desconto tanto da prefeitura e aí o parcelamento então, de novo, prazo. Você tem que ter uma solução que ela gera valor para todos os lados. Muito bom. Muito valor para todos os lados. Muito, muito, muito bom. Esse eu quero conhecer muito a fundo, na verdade. Depois eu quero entender mais sobre o modelo de negócio desse novo produto de vocês, cara. Pô, eu tô gostando muito do papo aqui. Eu vou levando, Léo. Vamos lá. Bora? Vamos lá. Tá. Deixa eu entender agora com relação a stack de tecnologia, né? Porque assim, pra mim, eu preciso olhar números todos os dias. Imagino pra você também, mas de uma forma diferente. E aí vem minha pergunta, né? Como que você lida com esses números, em termos até mesmo de ansiedade, chegando perto de alguma meta, de algum objetivo, pra mudar uma rota ou algo assim? E aonde é que você visualiza isso? Como é que é o cruzamento de dados, por exemplo, de atividades que muitas vezes acontecem diariamente, atividades que acontecem num período diferente? Como que esse cruzamento é pra você em termos de análise de informação, para apoiar time ou para tomar alguma decisão com o board? Como é que funciona essa stack sua aí dentro? Legal. Você diz em rotinas ou em aonde eu olho isso? Acho que vamos começar com rotinas. Com rotinas, legal. Cara, acho que a rotina ela vai te trazer... Você tocou um ponto que é muito importante, que é a questão da ansiedade, né? Sim. Toda vez que você tem uma meta, o tempo tá passando, a ansiedade começa a crescer. Bastante. Como é que eu tiro a ansiedade? Cara, vamos olhar isso agora. Brinca até o Marco Nasceu tinha lá uma planilha que era anti-ansiedade, que era uma planilha que se fosse tudo dar errado, ela tinha todas as guidelines ali pra gente ficar tranquilo. Então, apesar de a gente olhar outros indicadores, a gente tinha aquela planilha que era tipo um seguro nosso. Sim. Mas as rotinas, elas te trazem um preenchimento de bem-estar, de você estar fazendo algo para te colocar na direção certa. Então, a gente tem dentro da prova WBR, tá? É uma weekly, reunião com todos os heads, segunda-feira, hoje, manhã toda foi isso. A gente discute arduamente todos os indicadores da empresa. Então, todas as áreas, a gente apresenta 100 e poucos slides, quase 200 slides só de Dash. Tudo montado no Looker Studio, Sim. todo segue o mesmo padrão, a mesma cor de linha. É tudo muito parecido.
Por quê? Porque eu não preciso tentar interpretar o que tá acontecendo. Eu preciso bater o olho e entender se Clareza. tá subindo ou tá descendo a linha. Uhum. E indicador tem que ter tempo, tá? Não me vem com pizza. Que não Indicador funciona. com pizza não te ajuda a tomar nenhuma decisão. Só mata a fome, cara. Então precisa ter a cronologia, né, dos números. Bom, então a primeira rotina é a reunião de segunda com todos os heads. A partir dali a gente discute arduamente top-down, né? O que tá rolando, se é isso. Hoje a gente teve uma discussão muito forte em cima disso, de uma meta que tá voltada pro time de CS, que é um problema que eu preciso resolver de vendas, né? Aí entra um outro... Depois a gente pode comentar sobre um outro livro, tá? 5 disfunções de um time. Perfeito. Pra entender como é que a gente chegou nesse ponto. Mas a gente tinha um problema de vendas e ele poderia ser resolvido pelo time de CS implantação. Tá. E a gente lançou uma meta, assim, da boca para fora há algumas semanas atrás. E a gente começou a repensar essa meta. Faz sentido? Não faz? Por quê? Como? E a gente voltou a discutir profundamente para saber se ela faria. Então a gente entendeu que a gente vai dar uma segurada nela e vai voltar a pensar. A rotina da meta, não só para reportar, mas para discutir e para entender se está na direção certa. Se não tá, o que você está fazendo para isso? Para mudar. O que você está fazendo? Isso é o placar. Perfeito. Né? É o placar. A rotina ela é o placar e o tempo de comprometimento, que é a quarta etapa. Feito isso, eu tenho as reuniões com o time, que é toda sexta também, as Ws, Weekly Sales Review. Até porque para você entender a fundo o que está acontecendo, para apresentar na segunda, na sexta tem que vir alguma informação. Exato, é um ciclo virtuoso. Perfeito. É um ciclo virtuoso. Então, coleto com o meu time como é que foi a semana. O que aconteceu? Quais são os principais bloqueios? Maravilha, a gente discute e tenta entender algum acionável. Chego na reunião de segunda, eu justifico meus números pelos números que eu angariei na sexta. Perfeito. Então, precisa ter muita coerência com isso. Por isso, a meta, quando ela é discutida top-down, ela precisa fazer sentido com o time operacional. Tanto para eles comprarem ideia, tanto para ela gerar resultado. E se não gerar resultado, eles vão se comprometer a propor mudanças. Né? E muito bom esse ponto, eu quero entender um pouco mais sobre ele. Exemplo, óbvio que a gente não monta uma meta, ou mais de uma meta, né? A gente sempre tem um direcionável para também ficar olhando para vários lados. Mas nesse meio do caminho, se algo está saindo do controle, do controle padrão, vamos dar um exemplo, né? Aconteceu recentemente muitos layoffs. Uhum. E a gente tem uma perda operacional muito grande, né? Eu não pude acompanhar de perto como foi a redefinição de um objetivo, por exemplo, de uma meta em empresas que aconteceram um layoff. Vi por cima, mas não tive no entendimento. Até mesmo vamos colocar meta, seja de EBITDA, uma meta voltada para vendas, algo nesse sentido. Então, como seria ou como é para vocês quando alguma coisa sai um pouco do desenhado e vocês vê que tá indo para um rumo diferente do que vocês haviam entendido, para recolocar no local da meta, ou até para às vezes redefinir essa meta de acordo com a realidade que tá acontecendo naquele momento, Léo? Com certeza. Tem que ter muita confiança no time para voltar a discutir a meta. Perfeito. A gente tem um ambiente muito confortável para isso. Entre o time de heads, quando alguma coisa está fora do planejado, a gente traz e fala. Não tá funcionando, vai dar ruim. E aí? E aí, o que vocês podem ajudar? Porque a meta do teu time, ela corrobora com uma meta da empresa. E quando a meta do seu time, ela pode estar sofrendo fatores externos para você não atingir, a empresa não bate a meta. Sim. Então, uma coisa que eu falava no começo, quando eu entrei em vendas, eu falava, a meta de growth, né, de MRR, né, receita recorrente mensal é minha. Não é minha. É da empresa. É da empresa. E quando a gente começa a olhar desse formato, a nossa comunicação com nossos pares começa a gerar mais sentimento de ownership ali, de accountability. Poxa. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar. Aí entra nesse ponto que eu comentei da meta hoje de CS. Sim. Poxa, essa meta de CS entrega o que a empresa quer, mas não, às vezes, o que sales precisa. Sim. Aí, claro, a meta da empresa precisa estar drivada para alguma das áreas. Geralmente é para vendas. É growth, dinheiro. Lógico. Não é caridade. Então, às vezes acontece, pode existir uma renegociação e a gente vai para um segundo step. Vamos executar e vamos ver como é que funciona. Caraca. Isso é interessante. Porque daí você... Não é que você abriu um plano de contingência, digamos assim, né? Pode ser que isso aconteça de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? Eu passei por algo semelhante, foi obviamente muito ruim,
Mas aconteceu quando eu tava na Zenvia, né? Houve um layoff na corporação inteira, então foram mais de 100 pessoas desligadas. E eu vi na pele, às vezes, uma informação cair para um gestor num dia que estava acontecendo, ou um dia antes do que estava acontecendo, né? Na mão do gestor, até de um diretor. Porque daí você tem algo muito mais acima acontecendo, né? Tô falando até de proporções diferentes do que a que eu vivo hoje. Mas você imagina, né? De um dia para o outro, você tem uma informação e você definiu um objetivo há um tempo atrás que agora você não tem, às vezes... É uma correção de rota. É uma correção de rota. Da empresa inteira, não só da área. Sim. Total. Layoff, infelizmente, é uma consequência de uma meta não atingida. Geralmente Sim. isso, né? Porque se todas as metas fossem atingidas... Ninguém ia desligar ninguém. Ninguém ia desligar. Mas eu acho que assim, desde que eu entrei na prova, comecei a muito olhar pelo lado da empresa também. Uhum. A empresa, ela precisa crescer. Lógico. Ela precisa gerar receita. Porque se você não gera receita, você não faz uma nova rodada. Se você não tem uma nova rodada, você vai ser ou você vai ser o segundo lugar, o terceiro lugar, que ninguém lembra. Uhum. E você perdeu. Porque só ganha quem tem primeiro. Exato. Então, os números, eles são duros. Eu acho que aí que... Acho que quando eu entendi isso também dentro da prova, o meu nível de maturidade e comprometimento com os números apresentados, tratados, e a forma como eu me comprometo a entregar a eles são completamente diferentes. Sim. Então, quando você recebe, às vezes, uma notícia dessa, cara, putz, a história ela pode ser muito longa. Ela pode ser muito longa. Do que aconteceu, a meta que não foi batida, quando isso aconteceu. Porque pensa que é uma empresa inteira. Muitas pessoas. Teve tantos fatores, tantas metas que poderiam ter sido atingidas em vários momentos. E foi definida uma linha de chegada. Você precisa colocar uma linha de chegada. Sim. O que é uma linha de chegada? É uma semana, é um mês, é um quarto, é um ano? No nosso caso, uma data, né? No nosso caso é 2 anos, né? Cada 2 anos é uma nova rodada. Sim. Eu saio de um step e vou pro próximo. E eu preciso chegar dentro de uma taxa de crescimento lá de 4 a 6%. Esses 2 anos, alguma coincidência com o ano eleitoral? Não, até... assim, vou falar que até nos prejudica, porque agora é um período que seria melhor a gente estar captando nesse ano do que fechando a receita. Ano que vem a gente vai captar. E agora eu tô no pior momento para vender. Então vai ter que chegar no ano que vem com um número... Eu poderia... Se eu tivesse um ano de atraso na captação... Você teria um número muito melhor, talvez. Eu teria um tempo maior de plantação e colheita. Perfeito. Porque a rodada é baseada em cima de um múltiplo de receita. Tá. Então, se eu tenho um maior tempo de plantação e colheita, tenho mais receita, tenho um valuation maior, tenho uma rodada maior. Então, a gente perde aí uns 9 meses, uns 8 meses aí de plena capacidade pelo período eleitoral. Mas, por outro lado, startup você precisa se reinventar. Faz a gente olhar para Pay. Faz a gente olhar para outros mercados. Eu não vou falar aqui. Mas você começa a buscar outras formas fontes, de você. Né? E eu acho que aí vem eu gosto muito da questão da startup por causa disso, porque ela é muito fácil de se movimentar. Sim. Né? E quando você olha layoff, cara, às vezes o layoff é uma ação rápida para você mudar a rota que não tá indo legal. Sim. Da mesma forma que você faz uma decisão ruim, você pode fazer uma decisão que é uma consequência ruim. A startup tem decisões que são consequências boas. Quanto elas não voltaram a contratar? O quanto as rodadas de investimento aceleraram? Poxa, tem pessoas que... Tem muitos colegas que trabalhavam na área de arquitetura, construção civil, hoje trabalham com a parte de desenvolvimento de software. Em startup. A analogia, né, de uma startup com, por exemplo, não vou dizer Titanic afundou, mas vou dizer um barco muito grande, né? Você fazer uma curva, você lidar com o que o rio tá fazendo ali, é muito mais difícil de você alterar a rota. Você vai seguindo o ritmo. Vai ser muito mais difícil de afundar? Vai. Só que é muito mais difícil você mudar algumas coisas. No caso da startup, você é uma lancha de 70 pés. Você é bonito, você é confortável, mas você consegue se movimentar rápido, né? E trazer essa analogia, por exemplo, pode ser que em algum momento, né, isso vai acontecer em breve, vocês se tornem de fato uma empresa muito, muito maior, né? Como é que vocês se programam para isso, para não perder algumas coisas de essência startup, que fez o que você... Claro. Que levou vocês até então, né?
Me dá um pouco de visão sobre. Cara, eu vou roubar a resposta de eu não sei de quem aqui, tá? Mas eu ouvi um podcast do G4 esses dias e eu não lembro de quem. Me perdoe, turma do G4, mas alguém falou muito do jet ski. Acho que o iFood utilizava esse método jet ski. Tá. Então o iFood já estava grande, captado, 500 milhões lá da SoftBank e, poxa, ele precisava criar inovações. Sim. Então eles chamavam esferas de inovação ali, né? Uma pequena célula, um time pequeno chamado de jet ski, onde eles iam atuar num projeto pequeno com 3, 6 meses de duração para validar uma proposta. Acho que é uma boa saída, a gente não tá nessa fase ainda, mas eu acho que a gente tem uma espécie de jet ski dentro do Aprova Pay. Quando a gente... Coisas que acontecem... eu quero validar um novo produto. Perfeito. Poxa, é uma coisa muito grande, precisa de agilidade. Eu não vou conseguir movimentar todo o time de produto, engenharia, marketing, sales para fazer um projeto que está incipiente. Então, esse time ele tem certa liberdade. Sim. Né? Ele vai pedir algumas coisas ali para o time sem muita burocracia. Ele vai precisar algumas coisas que tem que ser feitas sem muita burocracia, porque ele precisa ser ágil. Sim. E ganhar massa crítica. Sim. Você precisa acelerar um volume de atividades para você entender se aquilo ali está gerando resultado ou não. Medir, Sim. Claro, né? Você tem minis MVPs dentro da operação. MVPs. Você vai fazer um MVP, vai validar, vai apresentar. Vou falar com 30 clientes. Vou te falar um pouco da nossa tese de cross-sell, por exemplo. Que foi um dos motivos que me fez vir também para sales. A gente estava muito assim, inquieto se a gente conseguiria fazer cross-sell e upsell dentro de governo. Tá. O time já estava tocando metas, focado na entrega do sucesso do cliente e não tinha ninguém focado em aumento de receita. Somente em retenção. Falei, poxa, eu vou fazer isso. Eu virei um SDR por 60 dias. Q3 de 2022. Falando com o cliente. Acho que estava rolando as eleições, estava rolando Copa do Mundo e eu estava ligando para as prefeituras cliente. E aí, vamos comprar? Claro, né? Não era esse pitch, mas eu precisava validar aquilo. Lógico, de alguma forma. Quem que vai validar? Quem apresentou a ideia. Vou contratar alguém pra vir pra validar o negócio? Cara, naquele momento, era eu. Lógico. E eu fui lá e validei e consegui ver. Orgulhosamente, vendi 3 contratos. Sério? Gerou 3 contratos. A gente hoje, nesse mês, a gente assinou o contrato de 2 anos atrás. Caraca. Leva muito tempo. Muito tempo, lógico. Mas a gente conseguiu validar a ideia. O mestre ele tem que continuar praticando, né? Precisa fazer. Lógico, pega e faz, cara. Pega e faz. Isso é interessante. Eu tava olhando, um exemplo você trouxe agora, por exemplo, desses mini squads, obviamente numa proporção diferente, de um produto diferente, mas no próprio filme do Jobs, né? Mostra isso. Várias grande operações trabalhando com produtos, lançamentos diferentes e elas autônomas. Exatamente, autonomia. Essa é a palavra. Cada uma tem autonomia, lógico. Vai dar um respaldo para uma área específica depois? Vai. Mas tem autonomia para trabalhar em cada uma delas. Tanto é que você é demitido de um projeto, né? Você é demitido desse projeto que vai trabalhar em outro. Foi bem legal. Lembrei na hora que você falou sobre esse lance do jet ski, né? Da movimentação rápida com isso. Gostei bastante. Exato, é bem isso. Que legal, cara. Que massa, velho. E tu continua trabalhando no operacional... Pretende continuar em casos específicos? Cara, eu sempre me envolvo em grandes negociações, grandes projetos. Tanto... é pra ajudar a vender? Cara, é pra aprender. Lógico. Eu acho que o meu time tem competência pra vender, pra executar todo o processo de venda sozinho. Mas eu tô mais como um observador. Sim. Ou como eu posso melhorar o processo de vendas, como a empresa pode se moldar pra vender pra esse perfil que é diferente, um perfil que é maior. Então, o meu objetivo é diferente do deles. Então, tô focado mais no procedimento, no pitch, feedback pro produto. Então, acho que esse lado operacional, eu espero não perder, porque um tempo que eu perdi isso foi o tempo mais vazio do casa, numas reuniões de segunda-feira. De você apresentar número e você não saber justificar. O porquê que isso aconteceu. E você também não tem insights. Sim. Você só vai ter insights quando você tá no meio do nevoeiro, dá aquela afastada, consome conteúdo, você volta. Aí você fala, poxa, acho que agora eu tenho uma ideia. Mas, então assim, eu acho que tem que ter um pouco dos dois, sabe? Isso é muito bom. Eu tava tendo essa discussão esses dias, numa definição de metas, inclusive, mas no caso eram de microindicadores, né? Que a gente deveria alcançar para chegar num objetivo maior e assim por diante. E aí foi levantada essa pauta com relação a atividades
execução específica, né? Acho que era até ligações, se não tô enganado. E a gente tava discutindo sobre, e aí eu falei, foi levantar essa meta pra uma pessoa da equipe, e eu acabei falando, não, acho que não vai rolar nesse volume pra esse tipo de trabalho. Enfim, foi aquilo do, cara, eu tentei, não foi. Eu acho melhor pra esse direcionamento que eu posso ter essa perca, mas a gente vai ter esse ganho aqui. Vamos pra lá, né? E entender isso só no dia a dia, cara. Não tem o que fazer. Essa negociação é saudável, tem que ter. Sim. Tem que ter. A linha de frente, o time operacional, cara, o meu time de SDR é o meu maior vetor de conhecimento. Perfeito. O meu time de closers, maior vetor de conhecimento de causa de lost, de período eleitoral, o que tá rolando. Hoje, inclusive, fiz uma pergunta, mandei no PVT de cada um no Slack. Uhum. Eu não queria enviesar, não que a gente geralmente comunica em canal público, Sim. mas eu não queria enviesar ninguém. Mandei no PVT pra entender qual que era a visão deles. Poxa, tive no primeiro momento 10 respostas. 3 colidiam, falavam da mesma coisa. Então eu tenho uma verdade aqui. Tem uma verdade aqui, vamos explorar mais isso. Uhum. Então, a forma de você coletar os dados também é muito importante. Com certeza. Acho. Dados por dados... Claro. Dados por dados você consegue extrair de vários lugares. Agora, o que isso é legal, ter essa percepção de onde ele vem, né? A informação que eu extraio dele. O que ele quer me dizer? Como? Eu brinco com o meu time muito das perguntas. Às vezes a gente faz uma pergunta, vai fazer uma pergunta com o lead sobre período eleitoral. Quero saber um lost período eleitoral. Cara, eu não posso chegar perguntando e falar, e aí, você acha que o período eleitoral vai atrapalhar a contratação? Sim ou não, né? Uma resposta fechada. Fechada. Não, pergunta, o quanto você acha que as eleições podem impactar nesse projeto? Uma pergunta aberta. Vai que ele traz uma resposta que você nunca ouviu. Exato. E se você tem 100 oportunidades de responder na mesma coisa, cara, você aprendeu um gatilho, você aprendeu uma coisa nova e você pode se blindar com aquilo. Às vezes, se é uma coisa que você não consegue fazer nada, você tem uma boa justificativa que aquele momento não é o melhor momento. Que sazonalidades acontecem. Exato. Agora, como que você vai se preparar pra próxima? Como você se prepara? Porque vai acontecer daqui 2 anos de novo. Vai. O que você colheu de informação agora pra você resolver aquilo no futuro? Exato. Produto novo. Exato. E aí entra a estratégia que estão tomando. E essa entra a reciclagem de conhecimento, né? De como a gente... como essas informações giram dentro da empresa, como elas geram ali nossa expertise, nossa experiência, pra ficar cada vez mais rápido. Que é o contrário, né? Geralmente quando a gente vai crescendo, vai ficando cada vez mais lento. Mas no caso de uma startup, ela vai ficando cada vez mais sábia. Mais sábia. Mais sábia, mais inteligente. Com ela certeza. aprendeu mais. Ela aprendeu a vender, ela aprendeu a comunicar, aprendeu a fazer produto. Aprendeu muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo. Pô, incrível, cara. Eu tô ficando até com pena já, na verdade, de... Cara, muito, muito, muito bom, velho. Muito, muito bom. Esse papo aqui foi muito legal. Muito legal mesmo. Que bom. Agora eu entendi um pouco o porquê que o Marcos gosta tanto de tomar café contigo. Pô, Marcão, eu tô devendo uma pra ele agora. Ai, cara. A próxima eu vou estar junto com você. Porque daí vai ser uma conversa muito, muito legal de ouvir. Cara, e essa é uma dica que eu dou pra quem seja tá começando numa área, você tá inquieto numa posição, eu falo isso pros meus liderados também, que é, cara, troque uma ideia com alguém que tá numa outra posição. Chama pra um café. Domingo à tarde, vai ficar vendo jogo de futebol, não. TikTok. Chama o cara, vai tomar um café, pergunta, cara, como é que é lá a tua meta? Quais são os seus desafios? Que conteúdo que você consumiu? Vai no LinkedIn, fala com qualquer um. Sábado à tarde também, muita gente acho que toparia trocar uma ideia assim, despojada. Eu aprendo muito com quem tá na minha frente. Sim, muito. Perfeito. Eu mais ainda, na verdade. Pra toda pessoa que eu vou conversar, ainda mais sobre negócio, cara, me conta tudo aí, velho. Me fala o que você pode falar, você me fala. Obviamente, Exato. né, numa conversa legal. É uma mentoria gratuita. Aproveita o momento. Às vezes eu também posso fornecer informação relevante pra pessoa, da mesma forma que ela traz pra mim. Eu gosto muito disso, sabe? E é uma baita dica. Cara, olha ao redor de onde você tá, o que você pode consumir de informação. Às vezes tem alguém que você vê todo dia, nunca chamou pra tomar um café, nunca conversou. Eu sou bem carudo mesmo, eu falo. Cara, tem que ser. Tem que ser. Eu puxo pra conversa, eu encho o saco. Exatamente, tem que ser. Tem que ser. O Marco Antônio, nosso CEO, ele é muito assim. Uhum. Eu lembro que na faculdade ele deu uma mentoria sem ser um monitor. Olha. Poxa, quando eu vou com um evento, a gente vê isso virar cultura. Sim.
Então, quando você tem o CEO que é assim, você tem o time de heads que é assim, a equipe é inquieta, em busca da informação, em busca do desenvolvimento, cara, você cria um time imbatível. Lógico. É cultura, né? É cultura. A gente fala bastante sobre isso também, que não tem uma coisa que tem uma coisa que a gente não negocia, que é a cultura. A gente negocia número, a gente negocia meta, a gente negocia salário, a gente negocia um monte de coisas. Mas a cultura é inegociável. A cultura de você... Vou dar um exemplo, né? Lá na empresa, quando a gente tá próximo de alcançar alguma meta, ou quando alcança alguma meta, a gente toma uma cerveja todo mundo junto. Eu lembro que tinha uma... Comemore pequenas conquistas. Tô aprendendo isso agora. Cara, a gente gosta muito, muito mesmo. Precisa. Lógico, vai zaralhar com tudo, mas... Cara, vamos comemorar que a gente bateu uma meta de agendamentos. Claro, cara. Né? Isso é muito importante. A gente passou por um período muito legal esse ano, que a gente bateu a meta de 1 milhão. Caraca. De MRR? De MRR. E a gente já vinha de alguns meses sem comemorar pequenas conquistas. Por quê? Porque a nossa felicidade tá sempre no futuro, né? Quando eu vender, quando eu alcançar 1 milhão. Não, essa foi boa, mas tem uma próxima maior pra vir. E o nosso processo de vendas ele é muito longo. É 1 a 2 anos. Então, eu tenho várias pequenas pílulas de felicidade, de comemoração diluídas. Aí, às vezes, quando chega no momento de assinar um contrato, já gastou tanto aquela comemoração que não comemora mais. E a gente falou, isso precisa mudar. Sim. Então, quando a gente bateu a meta de 1 milhão, eu chamei um telecar. Lá na frente da Requinte? Na frente da prova lá, um telecar na sexta-feira, era festa junina, era o Arraiá do Milhão. A gente contou ali brevemente um pouco da nossa jornada. Caraca, né? E a gente mandou pro time remoto. Então, assim, Pô, que massa. As pequenas conquistas, elas precisam acontecer. Sim. Você já vai ter desafio suficiente no teu dia, na tua jornada. E se você não lembra dos momentos bons, você vai começar a se sentir correndo atrás do próprio rabo. Você acha que você não tá se vendi, agora eu trago a próxima. Vendi, vou pro próximo. Vendi, vou pro próximo. E daí aí começa a vir ali as nossas alucinações, né? Não sou suficiente, não é bem isso. A felicidade não... Cara, a felicidade tá nas pequenas coisas. Sim. Poxa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. O tal do telecar. Então, essas coisas bestas assim que a gente tem. A gente também tem nossas rotinas de comemoração, mas cada time precisa criar essas coisas. Eu concordo. Até porque você tá... Quanto mais pessoas, menos contato você tem com todo mundo, querendo ou não. É um fato. Sim. Então, cada time tem que ter, sim, a sua pequena rotina de comemoração, pequena rotina de descompressão. Exato, falando de cultura. A gente tem dentro da prova todos os pilares de cultura. Tudo que é pautado, seja do que a gente vai fazer, um feedback. Essa é uma dica legal. A gente tem lá um momento salve dentro das nossas bi-weeklies, que acontece de forma quinzenal com a empresa toda. Então, naquele momento... Todo mundo pode dar um salve para qualquer pessoa da empresa, mas precisa ser pautado dentro de um pilar. E quais são os pilares? Ambiciosos, perspicazes, resilientes, orquestrados, virtuosos e ambiciosos. Eu falei ambiciosos ou arrojados? Agora é arrojados, então seria arrojados. Então é o contrário. Tipo, salve Léo, que é ambicioso. Salve pro Léo, ambicioso, foi pra João Pessoa... de ônibus, 3 dias, chegou lá, montou uma apresentação animal, converteu a venda. Salve. Que massa, cara. Resilientes. Pá. Então você precisa... Porque reconhecer em cima de um pilar que você valoriza é uma forma de você criar cultura. Porque quando você valoriza algo bom naquilo, o espelho daquilo é que você não quer. Então, esses momentos... Quando você... Pegou agora pra mim. Quando você... reconhece algo, quer dizer que o espelho é algo que você não gosta? Quando você reconhece algo que você considera bom, você tá passando uma mensagem que o espelho daquilo não é algo que você valoriza. Perfeito. Muito bom. Então, quando eu falo, poxa, Ivan, virtuoso, cara, você teve muita paciência em conversar com aquele lead. Inteligência emocional, cara, você segurou a pressão, tá conversando com o cliente lá, ele falou coisas indesejáveis, manteve a calma. Eu tô dizendo pros meus liderados, cara, mantenha a calma. Não adianta você querer pagar o herói, querer reagir à situação, que não é esse o comportamento valorizado. O contrário disso é fora do pilar de cultura. É inaceitável. Então, você não fala do que você não quer, você fala muito daquilo que você quer. Sim. Né? Caraca, esse eu gostei bastante também. Essa pílula aí que você deu pra gente. Pô, que legal, cara. Ó,
A gente tá chegando aqui já pro final do nosso papo. Eu espero que pra você tenha sido tão legal quanto foi pra mim, tá? Poxa, maravilhoso. É. Com certeza. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer direto pra você, de uma forma rápida e dinâmica, pra gente deixar até pra lançar depois um formato legal pra galera. Fechou, vamos lá. Vamos lá, então. Acho que essa pergunta aqui ficou desde o começo que você falou, mas eu vou trazer pra ti de novo. Qual que é a maior diferença pra ti do mercado tradicional? E quando eu falo tradicional, de um âmbito geral, né? Uhum. Empreender no tradicional e empreender no mercado, seja SaaS ou de uma startup como um todo. Qual que foi a principal diferença pra ti? Tá, eu acho que Puxa, cara, falando de SaaS, eu acho que vai muito do perfil do SaaS, né? A gente tem um SaaS que ele resolve um grande problema, ele tem um ticket complexo. Vindo da área tradicional, a gente tem que ter muita clareza dos decisores, né? Tá. De uma venda do SaaS. Poxa, só repete a pergunta pra mim. Lógico, a principal diferença pra você, Léo, do mercado tradicional pro mercado SaaS. Tá. Pegando, inclusive, o gancho de você vir da arquitetura por si só, Pois né? cara, eu acho tão diferente que Que eu é muita não consigo coisa, né? comparar, sabe? Aham. Não sei, tem muita diferença, mas eu também tenho dificuldade em tentar colocar isso numa tabela comparativa. Perfeito. Mas acho que o SaaS, ele... Vamos supor aqui uma prova SaaS e uma prova que é tradicional. Seria um on-premise lá, sem um MRR e tudo mais. Acho que o modelo de contratação, ele visa uma agilidade de troca quando você vai para o SaaS. Então, você cancela o Spotify, vai para o Deezer um dia para o outro. Tá. Você tem uma geração de dados para quem tem um produto muito maior. Sim. Então, eu estou medindo o uso, eu estou medindo o login, eu estou medindo volume de processo, eu estou medindo funcionalidade utilizada, funcionalidade que não é utilizada. Então, me gera para dentro da empresa muito mais insumo, né? Um insumo melhor para tomada de decisão. Para quem contrata, poxa, cara, varia muito. Nem me lembro agora de uma contratação que era tradicional para uma SaaS que eu tive. Mas acho que, comparando a prova, vai muito dessa questão de instalar a prova dentro de um data center, dentro de uma prefeitura, onde eles não vão ter atualizações de sistema, correção de bug de forma imediata, tudo através... Poxa, acho que é muito mais burocrático. Exato. Acho que o SaaS, ele traz essa velocidade, agilidade, né? velocidade. Eu gosto da palavra velocidade. Velocidade. Então, e claro, você tá conectado com uma coisa que ela tá viva. O SaaS, ele tá vivo. Ele tá realmente a todo momento se constante evolução. A gente fala acho que o principal tópico dos últimos anos, na verdade, né? É IA. A gente olha pra IA, por exemplo, você olha o ChatGPT, eu vou falar por mim mesmo, tá? A gente olha pra IA no passado e perguntava pra ele o que ele achava do Will Smith. Cara, hoje eu consigo montar uma série de orquestrações através da IA. Seja pra parte comercial, seja pra web scraping, que é um tema que eu tô levando bastante pra dentro de casa agora. O uso, né, ele diariamente é atualizado. Legal. Com certeza. Vamos lá. Principais mentores ou inspirações que te levaram a entender o jogo ou até mesmo que você... a vida, né? Cara, mentor, poxa, palavra forte. Cara, acho que tem um livro que eu li. O primeiro livro que eu entrei na prova foi o livro do Peter Thiel, do 0 a 1. Ele abriu a mente para enxergar para o SaaS, para o novo negócio. Acho que eu consumi por muito tempo os livros do Peter Thiel, os conteúdos do Peter Thiel. Sim. Lembro que eu li o livro do Jorge Paulo Lemann, Um Sonho Grande. Sim. Né, do 3G Capital, toda a construção submarina, Americanas, tudo mais. Cara, achei animal, assim, a forma como ele olhava muito pra meritocracia, pra números, pra verdade. Falando de inspirações. Cara, porra, eu acho que a minha maior inspiração, minha própria família. Eu acho que 3 pessoas que me guiaram muito nos últimos anos. A minha esposa, com certeza, ela foi quem mais me impulsionou pra sair de onde eu tava, pra ir pra prova. Ela sempre me deu aquele gás, me tirou as dúvidas que eu tinha. Legal. O meu irmão, cara, meu irmão teve altos e baixos na vida, me deu uma aula de resiliência, e ele sempre me apoiando. É um cara que a gente sempre teve uma competição
boa, Sim, de desenvolvimento, saudável. Então, eu comprava um livro, indicava pra ele. Ele comprava um livro e ele me indicava. E Legal. a gente sentava, às vezes a gente trocava conhecimentos. Então, cara que me ajudou muito. E minha mãe, cara. Porra, minha mãe, acho que crescer vendo uma pessoa que teve transição de carreira, que sempre estudou, teve que criar 2 filhos gêmeos desde cedo, sem muito recurso, me mostrou muito essa questão de resiliência mesmo. Cara, Vai e faz, né? você tem que fazer com o que você tem agora, na hora, que é um pilar da prova. Perfeito. Acho que é isso. Muito legal, cara. Bacana. Ó, eu coloquei muita pergunta aqui, não vou fazer todas, tá? Vou fazer as que eu quero ouvir, na verdade. Tá Desculpa aí. Ai, vamos lá. Assim, eu ia perguntar do momento mais marcante da vida. Você tá próximo aí do seu casamento, né? Não, casei ano passado. Você casou. Casei ano passado. Mas você fez festa? Eu só casei, eu fiz um cartório, Aham. a gente fez um casamento no civil. Tá. A gente queria acelerar, mas não tava naquele momento. Caso, comprou um apartamento. Falei muito com o Hugo naquela época. Sim. Hugo, preciso fazer um consórcio de imóvel. Ele foi muito franco comigo. Eu falei, cara, vou comprar um apartamento e a gente vai fazer a festa em outro momento. Sim, Então, com foi uma certeza. decisão. Não era muito o que a gente queria, mas era o que a gente precisava fazer. E esse foi o momento mais marcante da sua vida? Com certeza. É. Com certeza. Realizar sonho tanto seu quanto dela, né? Com certeza. A gente ainda tem a Sim. expectativa de fazer uma festa para preencher melhor esse momento. Sim. Mas com certeza, o primeiro momento que eu vi ela falar que ela tem meu sobrenome, você leva um choque, né, cara? Que legal, velho. Parabéns, inclusive. Valeu, obrigado. Massa. Vamos então para as últimas 2 perguntas aqui. Filme mais inspirador, porque você falou de muito livro que eu já vou ler, e agora eu quero saber que filme que eu assisto que o Léo já assistiu. Poxa, cara, filme é complicado, porque eu só assisto, eu vou dizer assim, 99% dos filmes que eu assisto é baseado em fatos reais. Eu também gosto muito disso. Então dica, tá? Você não vai se decepcionar. Cara, um filme... cara, tem 2 filmes muito fodas. Eu vou dar um extra aqui, tá? Tem um filme da Serena Williams. Não a acredito, história dela. cara, que você Cara, fala esse filme. Eu juro por Deus, eu tava pensando nele agora. Cara, eu A chorei. história do treinador, do pai dela, da cara. Vênus, né? Assista. Absurdo. Se você não sair daquele filme querendo mudar o mundo, Uhum. fundar uma empresa, cara, você não tem um coração. Eu faço sempre a analogia do mundo corporativo, mas você vai trazer pra si, né? Lógico, você vai você trazer vai aquele querer exemplo mudar o pra mundo, você. né? Com certeza. Eu adoro aquele filme. E um outro filme que me marcou muito, que eu fui assistir com a minha esposa, com meu cunhado de 12 anos, foi o Divertidamente. O 2 ou 1? O 2, no cinema agora, da Disney, Pixar. É uma aula de sentimentos. Acho que pra quem é líder, tem uma equipe, cara, assista esse filme, você vai entender muito melhor quais são as emoções, porque hoje em dia a gente dá nome pra todas as emoções, a gente só não é direto, a gente não fala que é tristeza, alegria, medo, ansiedade, a gente dá nome pra tudo. Sei. Sim. Então acho que Esse eu não assisti ainda. assista, é um ótimo filme, cara. Aquilo não é um filme pra criança, tá? Nessa pegada eu gosto bastante do Soul. Já viu o Soul? Do Soul? Não lembro. Procura depois, da Disney também. É do... Muito bom, muito bom, muito bom. Quem me recomendou foi o Marcos. Falou, assisti Soul ontem, chegou no escritório, a gente trabalhava junto, né? Assisti Soul ontem e eu tô emocionado, eu chorei com o filme. Eu falei, você chorar com um filme de animação? Ele falou, cara, muito bom, velho. É da Disney? É o filme da Disney, cara. Tem umas mensagens muito boas. É muito forte aquele filme, muito legal. Boa, vamos pra última então, Léo. Acho que assim, uma mensagem final, na verdade. Talvez alguma coisa que... Cara, o que você tá sentindo agora com relação a passar pra frente de informação pra galera? Cara, acho que eu vou trazer um conhecimento recente que eu tô tendo. Uhum. Acho que depois de passar por tanta coisa, tanto na carreira profissional, pessoal, você compra o carro que você quer, você compra o apartamento que você quer, você faz a viagem que você quer, nunca tá bom. E tenho aprendido bastante com a minha terapeuta, e com a minha esposa principalmente, que cara, a felicidade tá nas coisas simples, cara. Não tá nos bens que você vai comprar, não tá nas realizações profissionais que você vai ter. Cara, tá num café da manhã com a sua família, tá num momento ali de cuidado seu, que você vai pra academia, você faz uma boa alimentação, você cuida de você. E é uma mensagem que o Aaron Ross trouxe também na palestra dele. Pratique cuidado, tanto com a tua equipe, tanto com você mesmo.
porque a gente vive um momento muito acelerado de tudo. Poxa, eu quero correr, quero fazer tudo. E acha que a felicidade vai estar no futuro na entrega dessas coisas. E não, ela tá nas coisas simples mesmo. Um almoço com a família, tenho certeza que quando você tá presente nesse momento, de corpo e alma presente, você vai ver que esses são os melhores momentos. Que massa. Legal, cara. Bom, acho que eu vou finalizar aqui também com um agradecimento a todo mundo e principalmente a você, Léo, que topou esse papo. Como eu disse, cara, eu fiquei bem feliz por ter você com a gente participando desse projeto, que pra nós é muito importante. Vai ser uma série que vai se repetir várias vezes e depois eu vou fazer um convite mais especial pra ti ali, pra você ficar na mesma página. Mas obrigado por topar esse papo. E vamos estar mais junto aí pra poder acompanhar também tanto a prova quanto a WZ. Maravilha. Cara, agradeço o convite. Parabenizo pela iniciativa do podcast de Cascavel para falar sobre startup, empreendedorismo, uma coisa jovem, né? Legal. Acho que é o primeiro. Me desculpe se estou sendo injusto com alguém, mas eu não tô me lembrando aqui. E, cara, gosto muito da solução que vocês comercializam, né? Eu acho que entendo a missão que vocês estão atuando e desejo sucesso para vocês, cara. Tem muita coisa aí para entregar valor aí para os empreendedores e startupeiros aí do Cascavel e Brasil. Perfeito, vamos criar bons cases de sucesso como com a prova, gente. Bom, vou finalizar aqui então. Esse foi mais um episódio do Jornada Previsível com Leonardo Casagrande, o Casa, né? Casa da Prova. O Casa da Prova. Espero que vocês tenham gostado do papo até aqui. Muito feliz em trazer mais um episódio, mais uma pessoa incrível pra cá. E se você ainda não conhece a WZ, vai ter algum link, algum lugar que vai te direcionar pro nosso site pra você conhecer um pouco mais da empresa, dos nossos produtos que ajudam outras empresas como a Prova a melhorar ainda mais a comunicação com o seu cliente através do canal de voz. Fechado? Muito obrigado de novo pelo tempo e um abraço. Até a próxima.